olha, prometi para vocês essa pauta. Inclusive, eu pedi para a doutora, né? Foi um pedido meu, porque eu acho que a gente precisa esclarecer esse assunto. A gente fala o tempo todo, a gente abre as redes sociais, tem alguém falando a respeito das canetinhas emagrecedoras, vou usar aqui as aspas. Quando você vê, às vezes, uma matéria numa revista, todo mundo falando a respeito disso, aí vem uma famosa que fala que está usando, aí a gente fala assim, gente, peraí, vamos entender que canetinhas são essas, o que a gente está vivendo nesse momento e como tudo isso pode nos ajudar, né? Até que ponto isso é positivo. Doutora Tassiane Alvarenga com a gente, bem-vinda! Obrigada, prazer Carol. em recebê-la, nossa endocrinologista. E eu fiz o pedido, inclusive, para ela. Falei, doutora, eu gostaria que você viesse falar a respeito deste assunto, certo, doutora? Muito obrigada, viu, por ter topado. E como vocês podem ver, nós vamos falar de todas elas, né? E entender aqui as diferenças, certo? Perfeito, Carol. Vamos explicar primeiro como que elas funcionam? Exatamente. Por que elas surgiram, né, doutora? Perfeito, perfeito. Eu acho muito importante entender isso. Primeiro, a obesidade é uma doença. Ninguém que nos assiste gostaria de estar acima do peso. Sim. Igual uma pressão, diabetes e um colesterol. E a ciência da medicina foi vendo que ninguém está acima do peso por escolha e que era importante desenvolver medicações que atuassem de alguma forma a ajudar essa pessoa a mudar o estilo de vida. Tá. Pra gente simplesmente não falar assim, ó, fecha a boca e pratica atividade física. Entendi. Mas para aliar uma medicação à mudança do estilo de vida. Perfeito. Estudando tudo isso, foram desenvolvidas essas canetas. O que elas são? Elas são primos de primeiro grau de um hormônio que tem no nosso organismo que estimula a saciedade, então dá uma sensação, estou cheio, e avisa para o cérebro, coma menos. E além disso, prefira coisas mais saudáveis. Então é até capaz de modular escolhas alimentares. É como se sinalizasse que ao invés de você pegar uma batata frita, você topa uma salada bem feita. Exatamente, exatamente. E nós temos esse hormônio que essas canetas imitam a ação no nosso organismo. Nós já temos. Algumas pessoas produzem mais. E já foi provado pela medicina que quem tem obesidade produz uma menor quantidade desses hormônios de saciedade. E é por isso que, às vezes, essas pessoas que estão acima do peso, elas têm uma rádio cerebral conectada em comida. Entendi. Coma mais. Já almoça pensando no café da tarde. Ou eu estou satisfeito, mas eu quero mais um pouquinho. Sabe lá quando eu vou comer isso de novo? Entendi. Então elas vieram para agir ali nessas vias que são vias causadoras de obesidade. Então como se fosse para corrigir a fisiopatologia ali, o desenvolvimento da obesidade. Então existe ciência atrás disso. Não é simplesmente aplicar uma canetinha e emagrecer. Não é milagre. Não é milagre. É aplicar uma medicação que vai ajudar a colocar a teoria em prática. Que vai ser como se fosse uma ponte para ajudar o paciente com obesidade a transformar seu estilo de vida. A frear aquele impulso de comer. Perfeito. Vamos citar, doutora, então, aqui só para o pessoal de casa entender, a gente vai citar aqui embaixo, a gente tem os princípios ativos delas, né? E elas têm nomes no mercado que a gente vai, então, doutora, vai citar para o pessoal de casa entender. Perfeito, para quem está nos assistindo se situar, né, Carol? Vamos lá. Liraglutida, nome comercial Saxenda victosa. Semaglutida, nome comercial Ozempic Wegovy. Tirzepatida, nome comercial Mounjaro. É muito importante porque às vezes vocês não conhecem ali pelo princípio ativo, mas sim pelo nome do mercado. Perfeito. E eles são da mesma família. Perfeito, perfeito. Isso. Então agora já entendemos. Vamos lá, doutora, como foi essa evolução e onde eles agem? Porque quando a gente diz que aqui tudo começou, que ano que foi? 2011. 2011. Opa! Não tem problema, gente. Tem problema. 2011. E aqui a gente está falando de algo muito novo e que a doutora, quando chegar aqui, vai explicar como no Brasil nós temos ou não a liberação, como está esta parte desta última canetinha, certo, gente? Então, só para deixar claro, porque eu acho que o pessoal de casa já deve estar esperando. Exatamente. Tem no Brasil, é aprovado importar. Em que pé que nós estamos? É isso. Vamos lá. Então, em 2011 surgiu a primeira caneta, teve uma capa, parece milagre.
E todas elas têm esse mecanismo de ação semelhante. Ali no estômago, faz a comida ficar mais tempo ali. Certo. E ali no cérebro, age lá na balança interna, pare de comer. Prefira coisas mais saudáveis. Essa primeira que surgiu, ela é de aplicação diária. Então, todos os dias, essa pessoa precisa aplicar. É ali no abdômen, uma agulhinha bem fininha. Toda aplicação tem que trocar a agulha. E aí, Carol, essa primeira, ela era difícil, porque todo dia uma, entre aspas, canetada, a aderência da pessoa, às vezes os 3 primeiros meses aplicava certinho. Entendi. E depois deixava de aplicar. E ela garante, em média, uma perda de peso de 8 quilos. Então, a gente trouxe aqui nosso bonequinho. Tá aqui. 100 quilos, uma perda média de peso de 8 quilos. Vamos colocar aqui, então. Certo? Pronto. Perfeita. Algo muito importante. Que horas que eu vou aplicar? Perto do seu horário de maior fome. Então, se o paciente é aquela pessoa que tem obesidade e come pratão no almoço, melhor aplicar após o café da manhã. Se é aquela mulher que fica beliscando no final do dia, eu brinco que é aquela fome da bruxa. Fome da bruxa. Chegou 6 horas da tarde. Fica louca. Perfeita. Aplica após almoço. Que aí dá tempo assim, 6 horas mais ou menos é o pico de ação dessa medicação. Lembrando que precisa de orientação médica para saber, inclusive, a quantidade, né? Porque é uma dosagem. Perfeito, Carol, perfeito. Essa caneta, ela é titulada de acordo com a individualidade de cada um. E a principal mensagem do nosso programa, e a Carol sabe disso, é estimular a não automedicação. Sem dúvida. Porque essas medicações, elas não vão funcionar se não tiver um médico para chamar de seu, para explicar todos os bastidores. Como ela falou, fazer comida no micro-ondas, praticidade no dia a dia, né? Então a gente precisa ali nutri, endócrino. Concordo. E o intuito dessa pauta é realmente levar informação para o momento que vocês estiverem numa consulta e o médico propor algo do tipo, você ter o conhecimento de já saber esse universo todo e dizer, olha, mas e o efeito colateral? Vamos falar de efeito colateral? Perfeito. Nesse caso já temos efeito colateral? Claro. Toda medicação tem efeito colateral. Como ela estimula a saciedade, deixa o estômago mais cheio, a pessoa pode ter náusea, vômito. Por diminuir a quantidade de comida, o intestino pode prender. Então, todos esses efeitos colaterais, eles só vão ser bem manejados se tiver um profissional ali para te apoiar. E outra coisa, Carol, eu vejo que tem gente que usa essas medicações por conta própria, usa uma dose errada e acha que o remédio fez mal, que ficou vomitando, que desidratou, porque não teve essa titulação da dose certa para a pessoa certa. Afinal, a gente está falando de medicamentos seguros, desde que estejam sendo manipulados, enfim, indicados por médicos, né, gente? Por favor. E a doutora agora vai passar, a gente vai dar um passinho, então. Aninhos depois surgiu a segunda caixinha que a gente já falou para vocês qual é. Perfeito. Surgiu a semaglutida. E qual foi o grande diferencial da semaglutida? A aplicação se tornou uma vez por semana. Eles conseguiram ali, a indústria farmacêutica, fazer o remédio durar 7 dias no corpo. Isso aumenta a aderência, não tem que ficar aplicando todos os dias. Mas não foi só a facilidade da administração. Foi o número médio de peso perdido. Então, para aquela pessoa com obesidade, já fez várias tentativas, não conseguiu, procurou um médico, essa medicação, em média, um paciente de 100 quilos perde 17 quilos. Certo. Então, imagine, Carol, uma pessoa que não tá amarrando o sapato, que tá com gordura no fígado, colesterol, roncando à noite, sem disposição, até com depressão, falta de autoestima. O que a gente quer mostrar aqui é que tem jeito de tratar a obesidade. Sim, sem dúvida. Tem medicações seguras. A minha pergunta, doutora, é o seguinte. Aqui a gente está falando da mesma ação de medicamento. Perfeito. Onde que entra aquela história GLP-1? Então, assim, aqui a gente está falando para aquele paciente que come muito, que precisa ter uma saciedade, que olha para a comida e fala, não quero.
Se, é claro, a gente está falando de perfis diferentes de pacientes. Você mesmo já falou sobre isso. Tem aquele que gosta de ficar comendo ao longo do dia muitas coisas. Também pode ser eficiente para ele? Pode ser eficiente para ele, porque aumenta o nível de saciedade. Saciedade. Qualquer hora do dia, mesmo que ele coma de pouquinho em pouquinho, mas coma várias vezes. Exatamente. Tá bom. Exatamente. E aí, como você falou muito bem, esses dois são primos de primeiro grau do GLP-1. Então, são análogos de GLP-1. Tá. Essa aqui, que é a tirzepatida, ela é mais evoluída. Eu brinco para os pacientes entenderem, é como se esse aqui fosse o Batman, é o GLP-1. Tá. Aqui é GLP-1 e GIP, são dois hormônios de saciedade. Então é Batman e Robin. Entendi. Conseguiram colocar a dupla aqui, entendi. Exatamente. Tá. E é por isso que a potência em perda de peso é maior. O GLP-1 e o GIP juntos, imagina, Batman e Robin, eles conseguem inibir, fazer mais saciedade, inibir os beliscos ou inibir o pratão de uma forma mais eficiente. Ainda mais eficiente. Ainda mais eficiente. Já vamos falar dele então, que é a novidade do momento. Vamos colocar a perguntinha do público agora. Claro. Vamos lá, pra tela. Regiane, obrigada, um beijo. É verdade que tira a vontade de fumar e de beber bebida alcoólica também, doutora? Regiane, sensacional essa pergunta. O nosso cérebro, bem perto ali dessas áreas que controlam a fome, a gula, a compulsão alimentar, existe uma área relacionada à compulsão de beber, à compulsão de comprar, a compulsão de fumar. Então, apesar da medicação não ter sido desenvolvida para isso, os estudos mostram uma diminuição do consumo do álcool. Olha que legal. Então, existe um efeito de diminuir o impulso de beber. Entendi. Até porque também, além desse efeito cerebral, o seu estômago está mais cheio. Então, cabe um volume menor de bebida alcoólica. Entendi. Em todos os sentidos, né? E aqui a gente está falando de todos eles. De todos eles. Certo. De todos eles. Mais uma perguntinha na tela. Obrigada, Silvia. Um beijo. Ouvi dizer que após o término do tratamento, os quilos eliminados voltam. É verdade? Olha que pergunta maravilhosa. Perfeita. Silvia, depende. Na verdade, um tratamento desses, muitas vezes, ele vai ser para a vida toda. Porque a obesidade não tem cura. Então, após a fase de perda dos 17 quilos, muitas vezes é necessário uma manutenção. Tá. Talvez até com uma dose menor de medicação, porque senão a doença volta a se manifestar. Entendi. O paciente que trata a pressão que estava 16/10, chega em 12/8, perdão, ele para o remédio? Não para. Então, nós precisamos ver o quanto essa pessoa conseguiu mudar os hábitos. Sim, isso é importante, né? O quanto ela consegue fazer de atividade física, o quanto existe um componente genético do DNA, que 50% do nosso peso é genético. Tá. Então, essa decisão é para cada paciente. Eu brinco com os pacientes no consultório, que é como se fosse assim, Carol, vou fazer uma analogia. Uma pessoa tem obesidade. É como se ela estivesse se afogando. A gente joga a boia, que é o remédio. Não adianta eu querer ensiná-la a nadar. Fecha a boca, faz exercício. Eu jogo a boia, que é a medicação. E aí ela vai remar, ela vai tentar sair de lá. E aí pode ser que ela aprenda a nadar sem a boia, pode ser que ela precise de uma boia menor e pode ser, em alguns casos, que ela não aprenda a nadar, que ela precise para sempre desse suporte medicamentoso. Entendi. Eu tenho perguntinha do público, mas a minha dúvida, doutora, é o seguinte, a gente está falando de medicamento, certo? A metabolização é pelo fígado, mexe com pâncreas, Perfeito. O quanto isso a longo prazo também é uma preocupação de vocês. Perfeito. Existem estudos de mais de 5 anos de pessoas usando e estudos de vida real de mais de 10 anos que mostram que é segura a longo prazo para o fígado, para os rins, para o coração. Antes existiam medicações para o tratamento da obesidade que subiam a pressão, a frequência cardíaca, causavam às vezes ansiedade, depressão, insônia. Sim. Hoje, essas medicações, elas têm sim efeito colateral, principalmente esses que eu mostrei, da náusea, do enjoo, do intestino muito preso ou muito solto, mas são medicações seguras para uso a curto e longo prazo. Perfeito. Vou para mais uma perguntinha do público e a gente vai para esta caixinha que vocês estão aguardando. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, minha, um beijo. Gostaria de saber se a partir de qual IMC indicada a canetinha, evitando assim a cirurgia bariátrica. Perfeito. Existe uma continha que é o peso dividido pela altura versus a altura. Tá.
Se esse IMC, ele dá acima de 25, essa conta, essa pessoa tem sobrepeso. Se o IMC é acima de 30, obesidade. E, Carol, olha o que mudou e que é muito novo. Hoje, pessoas com sobrepeso, que ainda não têm obesidade, principalmente mulher 40 a mais, mas que tem uma circunferência abdominal aumentada, que é aquela gordura ruim, aquela gordura na barriga, mesmo sendo sobrepeso, ela está autorizada a fazer o tratamento da obesidade. Já tem indicação. Tem indicação. Então, o IMC, eu brinco que ele está sendo um pouco aposentado. Tá. Não é só IMC. É percentual de gordura, é concentração de gordura abdominal. Tá. E sim, essas medicações... A cirurgia bariátrica, ela tem o seu papel para casos de obesidade grave, pessoas que não responderam à medicação. Não é todo mundo que perde 17 quilos. Entendi. Mas essas medicações, elas vêm sim para ser uma alternativa antes da cirurgia. Entendi. A pessoa com obesidade, ela pode fazer essa tentativa e muitas vezes ela vai ter sucesso e vai, entre aspas, adiar ou evitar essa cirurgia que tem várias consequências negativas. Mais uma perguntinha, doutora. Tá bombando. Falei? Ela é maravilhosa, né? Adoro. Vera, obrigada. Um beijo. Uma esteticista pode indicar a semaglutida injetável? Vera, não pode. Semaglutida e todas essas medicações que nós estamos mostrando aqui é de prescrição médica. Então, nenhum nutricionista, nenhum profissional de saúde, apesar de ter enormes habilidades em vários sentidos, essas medicações, elas precisam de acompanhamento e prescrição por médico. Tá certo. Doutora, vamos pra caixinha desta novidade que tem mexido com a galera, não é verdade? Porque mostra lá a atriz que emagreceu não sei quanto, e todo mundo fala, não, ela falou que fez jejum, mas não, ela tomou Mon. Tá, então assim, o que aconteceu que aqui a gente juntou o Batman e o Robin? Eu gostei dessa Gostou história. Eu já vou soltar aqui a quantidade, tá? O peso, então, pra vocês, ó. Essa, Carol, é uma perda de peso jamais vista com medicações para o tratamento da obesidade. Tá. O único procedimento que conseguia entregar um resultado de 22,5 kg era a cirurgia bariátrica. Entendi. Por isso que eu acho que teve a pergunta da nossa telespectadora. E o que acontece com essa medicação? Como eu expliquei, se juntou 2 hormônios de saciedade agindo ali no cérebro, diminuindo fome, diminuindo craving, que é aquela fissura, é aquele impulso de comer. Eu almocei, ai, mas eu tô com uma vontade de um doce. Docinho, exatamente, exatamente. Então essa medicação, hoje, ela ainda não está disponível no Brasil para o tratamento da obesidade. Ela já foi aprovada nos Estados Unidos, mas existe formas de importar através de importadoras sérias essa medicação. Caso o médico e o paciente... Super importante. Topem. Por que eu vou pular direto para essa medicação se eu tenho medicações disponíveis no Brasil? Entendi. Certo? Então essa medicação, ela não precisa ser a primeira escolha no tratamento. Até porque ele é muito mais caro. Exatamente. Tem um custo muito mais alto. Exatamente. Certo? E algo que tem sido muito estudado dessa Batman e Robin junto é que existe um papel de oxidar a gordura. Por isso que pacientes com lipedema, aquela obesidade grave, com acúmulo de gordura no quadril e nas pernas, que a mulher ela se sente inchada, dolorida, esses casos respondem muito bem com a tirzepatida. Mais uma vez, efeitos colaterais semelhantes. Agora, o que eu vejo que é muito interessante, você também já deve ter visto, pessoas falam, doutora, eu tô muito cansada. Eu comecei a usar essa medicação e eu não tenho ânimo para nada. Quem não come, não aprende a comer. Essas medicações não são para viver o dia todo em jejum. Entendi. Porque a pessoa, ela sente falta de energia, não pela molécula, porque não comeu nada. É claro, não entrou, não teve... E a questão de vitaminas e tudo, quando vai dosar, doutora? Exatamente. Igual uma bariátrica. A pessoa não precisa de reposição de vitaminas em alguns casos. Sim. Nós estamos vivendo essa era que talvez até com medicação vai precisar de suplemento de vitamina, e por isso que é tão importante o acompanhamento médico. Mas o cansaço não é pelo remédio em si, não é pela molécula. Entendi. É pela falta de caloria. De caloria que energia. Ali. E nesse caso, o rebote, já que a gente está falando de um avanço, o efeito colateral é menor?
O efeito colateral é muito parecido de todas essas medicações. O efeito colateral é muito parecido e eu gosto muito de explicar, Carol, que não é que é um rebote, de que você vai ganhar o dobro se parar o remédio. Geralmente, uma pessoa de 100 quilos, se ela perde 22 quilos e interrompe todo o tratamento, quando eu falo interrompe o tratamento, não é só interrompe o remédio, interrompe o exercício, volta a comer. Entendi. Vai voltar os 22,5. Não é que vai voltar a mais. A balança interna registra o peso máximo. Entendi. E é por isso que é importante fazer o desmame em alguns... É pensar na boia, que Tá. cada um vai precisar de uma Individual. estratégia de manutenção. Doutora, mas penso eu aqui uma coisa, você sabe que eu amo atividade física, eu sou viciada, não me imagino sem fazer atividade física. Quando também você tá ali e aí de repente a pessoa fala, nossa, tô em emagrecimento, ela para de comer, né? Ela vai parando cada vez, né? Tá vendo o resultado, ela vai comendo cada vez menos, ela não tem essa força e esse pique para fazer atividade física. Como é que vocês médicos estão lidando com essa situação também? E por isso, Carol, que é tão importante prescrever proteína para esses pacientes. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue comer um grande volume de almoço e janta, mas eu posso traçar um shake saudável para um café da tarde, um shake proteico, mesmo que seja um volume pequeno. Porque não adianta, se eu não traçar estratégias nutricionais, essa pessoa vai perder massa magra, Então, pois é. vai perder músculo, não vai ter pique para atividade física. E é por isso que a titulação da dose tem que ser devagar. Porque aí você vai reduzindo o apetite aos poucos. E é o que eu vejo, quem se automedica, às vezes vai lá, roda até o final. Usa uma dose alta, não come, se sente fraco, enjoa, e aí é o remédio que fez mal. Foi a estratégia. E não dá pra ser assim, né, gente? É pra fazer algo pra ajudar, né? Pra manter a longo prazo, pra ser realmente uma ferramenta ali, um suporte bacana pra pessoa melhorar a qualidade de vida e não, ai, não, emagreci, nossa, que bom que eu emagreci, mas tá lá, não consegue fazer nada. A que custo, Não né? é A verdade. custo ali de vitalidade, de qualidade de vida. Não, tem que pensar em tudo. Vou colocar mais perguntinhas do público, doutora. Tem um monte lá depois pra você. Claro, Jéssica, obrigada, um beijo. Quem tem hipotiroidismo pode fazer uso? claro. Se essa pessoa tem hipotireoidismo e obesidade, não por o hipotireoidismo em si, mas tem hipotireoidismo, metabolismo mais lento, pode sim, vai ajudar a colocar a teoria em prática. Tá certo. E doutora, tem também uma história que eu já ouvi de pessoas que precisam perder assim 4 quilinhos, 5 quilinhos, 3 quilinhos e estão usando esse recurso. Olha, eu acho que aí a gente já entra no mérito de que é o desejo social da magreza, né? Pessoas que às vezes querem a mágica. Então, eu não acho que não pode. Se você já usou todos os recursos, dieta, exercício, e realmente tem a gordura abdominal, mas não pode ser uma coisa assim, simplesmente estética. Ah, eu quero perder 3 quilos pro carnaval e vou fazer uso de uma medicação. É muito sério, né? A gente envolve muita coisa. Por isso que a gente quis trazer a pauta e eu quis fazer essa pergunta necessariamente. Tá tempo de mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Simone, um beijo. Tem contraindicação? Quem é alérgico a anti-inflamatório, por exemplo, pode usar? Carol, existe uma contraindicação que é o câncer medular de tireoide. E pessoas que tiveram um tipo muito específico de câncer de tireoide. Tá. Nesses casos, não pode usar. Pessoas que já tiveram várias vezes pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, mas com anti-inflamatório não tem relação. Não tem relação. Outra coisa, a mídia sensacionalista muitas vezes aumenta risco de suicídio, aumenta risco de cegueira, doenças da visão. Isso não é verdade. Grandes estudos já mostraram segurança, desde que seja com acompanhamento médico. E com alguém que eu sei, por isso eu pedi para que a doutora viesse falar desse assunto, porque você participa de todos os congressos disso há muitos anos, né? Tem um trabalho todo voltado e não é só essa ferramenta que é a ferramenta da obesidade e emagrecimento, é uma soma, como a doutora colocou, né? É uma soma para que o paciente tenha o resultado, se sinta bem e consiga levar isso pro resto da vida. Total. Então eu te agradeço muito. Doutora Tassiane está atendendo agora em São Paulo. Tem sempre um período do mês que ela vem para São Paulo para quem mora aqui, então. Muita alegria. Eu vou deixar para vocês o contato lá nas redes sociais. Uma grande endocrinologista e eu adorei as associações. Batman Robin. Batman. E aqui é Batman. Aqui é o Batman, aqui é o Batman Robin. Vamos lá, @Tassiane Alvarenga lá no Instagram, @Tassiane Alvarenga. Vocês encontram o trabalho da doutora. Muito obrigada por essa Carol, aula. pela Viu? oportunidade. Grande prazer te ouvir e poder levar para o público informação de qualidade. Obrigada, viu?